Bom, já estamos de novo do ar. É a edição da Cor do Dinheiro do dia 24 de junho do ano da graça de 2019. Eu gostava de perguntar agora a quem está a ver se desta vez o som está a funcionar bem. Eu estou a achar muito estranho, isto não tem nada a ver com o microfone está perfeito. Aqui deve haver um problema com a aplicação, seguramente. E portanto o Miguel Macedo diz que está tudo bem. Então vamos lá a isto. Vou ler o tweet da Catarina Martins sobre as taxas moderadoras, em que ela diz: a direita que acha que as pessoas devem pagar taxas moderadoras é a direita que não sabe o que é viver com 650 euros e ter de pagar taxa moderadora pelos cuidados médicos que já se pagou com os impostos. Bom, a Catarina Martins está errada. Esta afirmação não está correta. E eu digo isto com a vontade de quem conhece muito bem a legislação à volta das taxas moderadoras, andei a estudá-la há anos e todos os anos consulto as portarias que fazem a atualização do valor das taxas moderadoras, não só em função da inflação, mas em função de critérios políticos que o governo determina. Portanto, fazendo as contas, isto tem a ver com apoios, indexando apoios sociais. E é uma vez e meia esse indexante. Ora bem, o problema aqui é que se formos fazer as contas, a Catarina está errada. Quem ganha 650 euros não paga taxas moderadoras. Além de que, é bom dizer isto, as taxas moderadoras, a legislação tem uma porrada, desculpa-me a expressão, de exceções. Exceções como, por exemplo, doenças crónicas e por aí adiante. Ora bem, as taxas moderadoras começaram por ser um dissuasor da ida das pessoas às urgências, sem haver necessidade de ir às urgências. Isto é um problema que tem décadas. Bom, o problema é que foi que, entretanto, isto começou a atingir um valor tal que se tornou uma receita importante para o SNS. Ora, em qualquer política pública, quando uma receita se torna uma receita fundamental para o Estado, é impossível acabar com ela de um dia para o outro. A menos que haja passos de mágica. Não há passos de mágica em economia. E era uma coisa que eu me esforço, aliás, é uma coisa que eu me esforço como cidadão e alguém que percebe alguma coisa de finanças públicas e economia explicar à generalidade da população. No dia em que eu conseguir convencer cada português que não há passos de mágica em economia, eu serei uma pessoa feliz. Como dizia o meu pai, já poderei morrer nessa altura. Não é? Porque já fiz o meu trabalho na Terra. Bom, o drama é este. Não há passos de mágica em economia, não há milagres, não há passos de mágica em finanças públicas. Percebem? E, portanto, é bom nós explicarmos isto aos portugueses. E o exemplo de hoje, eu vou passar o dia hoje só a falar de saúde, ok? O exemplo de hoje é o melhor exemplo disto. E eu espero que os portugueses tirem hoje, daquilo que se passou nos últimos 10 dias, a melhor lição da sua vida em matéria de finanças públicas e políticas públicas. Porquê? Já lá vamos. Bom, eu ouvi dizer também este fim de semana que os herdeiros dos de António Arnaud e João Semedo estão revoltados com o que está a passar com a lei de baixo da saúde. Desculpem lá. Who the fuck cares? Ok? Eu confirmo com estas conversas, para já isto não é notícia. Eu não sei quem é que noticiou isto. É inacreditável. Os jornais que têm coisas mais importantes para tratar e buscar isto como notícia. Epá, eu não vivo refém dos herdeiros do João Semedo e do António Arnaud. Deus os tenha santa paz. Eu tinha uma profunda admiração pelo João Semedo. Já expliquei aqui porquê. Quando fui à Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o BPN, ele foi uma das pessoas que me passou para a mão um documento que eu não conhecia. Um documento que me envolvia a minha revista, na altura, quando eu a escrevi, quando eu a dirigia, e o BPN. Bom, eu não conhecia, portanto, eu tenho uma profunda admiração pelo João Semedo. Deus o tenha santa paz. Agora, eu não vou viver eternamente pendurado na memória do João Semedo e daquilo que o João Semedo defendia, que era errado. Para mim era errado. E, portanto, eu estou-me a marimbar para o que pensa os filhos, ou não sei das quantas, do António Arnaud e o que é que pensa a viúva do João Semedo. E, portanto, porem-me à frente notícias sobre os tipos estão revoltados, se estão revoltados, arranjem um psiquiatra. Outra coisa qualquer. Eu não é que não tenho que aturar o que é que eles pensam sobre isto e aquilo. E já agora, que eu saiba, não há monarquias. Nas ideias e nos princípios não há monarquias. O que me estão aqui a tentar impingir é uma monarquia, dizer assim, olha, aqueles tipos, ela é a viúva, o outro é o filho, eu não sei das quantas, estão incomodados com a lei de base da saúde. Se estão com a lei de base, estão incomodados, olha, mete uma rolha. Não é? Como se diz, a gente dizia, quando dizia a mim quando era miúdo, estava chateado e amoado, mete uma rolha, pá. Não é? Pronto. Sigamos para bingo. Podem insultar o que quiserem, está bem? Eu sou imune a insultos. Bem, terceiro ponto do período de ordem do dia. Não está aqui, mas eu vou escrever depois, que é o seguinte. Eu não sei se já viu a entrevista do engenheiro Alexandre Fonseca, o CEO da Altice,
à cor do dinheiro no sábado. Eu acho que vale a pena ver. Aquilo tem para aí quase 35 mil views já, superior a 500 shares, que é normalmente aquilo que eu tenho nos comentários diários. Portanto, a atualidade, a importância do que ele disse estão bem espelhados no interesse que as pessoas manifestaram pela entrevista. Mas vá lá ver. Porque o engenheiro Fonseca diz uma coisa muito importante. É assim, o Ciresp cumpriu aquilo que está no contrato. E a gente diz, mas continua a haver falhas. E ele diz, e muito bem, pois, mas continua a haver falhas, não é por causa do Ciresp, nem por causa da Altice. É porque aquele contrato está mal parido. O sistema está mal pensado logo desde o início. E desde o início é em 2006, quando António Costa era o Ministro da Administração Interna que cozinhou aquela marmelada toda. Portanto, o problema aqui tem a ver, essencialmente, com o nascimento do sistema. Isto é aquele aforismo que os portugueses conhecem muito bem, que é assim, aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E é mesmo isto que está aqui em causa. Portanto, nós temos que queixar do Ciresp. É bom que a gente vá rever o contrato que criou o Ciresp e as condições desse mesmo contrato, porque senão vamos continuar a ter queixas por aí adiante. O segundo assunto sobre isto tem a ver com a história da passagem do Ciresp para o Estado. É a minha análise. E eu vou deixar isto para outro dia, que houver incêndios. Porque as pessoas só ouvem às vezes as coisas quando estão em cima do problema. Portanto, é uma segunda análise que tem a ver com a agilidade que eu acho que o Estado não tem para estar a gerir um sistema daqueles. Mas Deus queira, mas a sério, olha, de mãos postas, Deus queira que eu esteja enganado. Mas vou guardar a segunda análise para quando houver um incêndio, que é para as pessoas estarem mais sensibilizadas para o problema. Bom, então vamos lá à história desta semana. Que eu acho que a esmagadora maioria dos portugueses deve refletir naquilo que aconteceu esta semana. Você recorda-se que eu há 2 semanas ando a dizer que a história das taxas moderadoras é uma estupidez. Era uma estupidez acabarem com elas. Bom, esperei pela primeira análise sobre quanto é que ia ser subtraído aos cofres do SNS com o fim das taxas moderadoras. E fiz uma análise mais completa. Bom, como se recorda, naquela semana eu disse aqui que 100 milhões de euros iam fazer falta ao Serviço Nacional de Saúde, ao orçamento do Ministério da Saúde. Recorda-se isto aqui. Bom, houve muita gente que ontem à noite me escreveu, mandar mensagem privada, a dizer: Camilo, vá ver o que disse o Marcos Mendes na SIC. Ele vem dizer que o SNS está mais mal gerido agora que entre 2001 e 2014. Olha, palmas para o Dr. Marcos Mendes, que acordou tarde. Eu ando a dizer isso há vários meses, está bem? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. É óbvio que estava na cara que isto é uma coisa mal parida. Tecnicamente falando, em matéria de medicina. É uma coisa mal paridíssima. Porquê? Bom, porque eu falei em 100 milhões. Já estou um bocado baralhado. Porquê? Porque no fim de semana, a nossa querida Marta, quase temido, qualquer dia ninguém a teme com estes disparates, não é? A Marta, quase temido, vem dizer assim: bom, é óbvio que isto representa 160, 170, 180. E eu pensei assim: espera aí, eu não estou a ouvir bem. Então ela é ministra e fala em 160, 170, 180. Mas que porcaria de rigor é este? Então, esta senhora é Ministra da Saúde, trabalha no setor de saúde há décadas e não consegue dizer-me a mim, pobre cidadão, qual é o valor das taxas moderadoras no conjunto do SNS? Espera aí, eu a segunda vez que ouvi pensei assim: eu enganei-me, há aqui qualquer coisa que não está bem. Voltei a ouvi outra vez, 160, 170, 180, e comecei assim a pensar: bom, ela com aquela cara daqui a pouco vai 190, 200, 210, não, felizmente ficou nos 180. Bom, está a ver a qualidade da informação que um ministro nos presta. Ela não sabe se é 160, 170, 180. Rigor do caraças, não é? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo que sejam só 100 milhões. E são. Porque aquilo que ela está a falar é o conjunto das taxas moderadoras. O que eles decidiram vai retirar para aí 100 a 110, quando muito. Mas 100 a 110 milhões de euros. Num sistema que está roto. Num sistema que está falido. Num sistema que está sem dinheiro para contratar especialistas. É um desastre. Porquê? Porque o camarada Mário Centeno, que andou a distribuir milhões aos pássaros todos da administração pública nos últimos 3 anos, agora não tem cheta. Percebe? E é por isso que está o último ponto aqui, porque você vai-me dar razão daqui a uns meses.
O Governo vai acabar com uma série de benefícios fiscais para aumentar os impostos, não é para mais nada. Está a ver? Porquê? Porque eles estão falidos, não têm dinheiro. O Ministério das Finanças, o Orçamento, não tem dinheiro. Acabou a folga dos tipos que eles insultam todos os dias e que deixaram aqui, que são os tipos da Troika. Acabou a folga. Não há mais espaço, percebe? Nem para 10, nem para 15. Porque é que o Estado não paga, neste momento, ao consórcio do Ciresp 7 milhões de euros? Porque não tem dinheiro. Percebe? Portanto, esta gente é maluca. Não encontra outro termo. O que eles fizeram foi isto. A Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa andam numa fona, percebe? A vender ilusões aos portugueses. Há uma porrada de anos. Esta gente não faz outra coisa senão vender sonhos e vender estupidez. E há uma porrada de portugueses que caem nesta trampa. Está a perceber? Não tem outro nome. Caem nisto. E, portanto, o que é que acontece? Aparecem propostas do Parlamento a dizer: olha, vamos acabar com as taxas moderadoras. Com esta, isto é um concurso, percebe? A ver quem é que vai mais longe na estupidez. E, entretanto, o PS vai atrás desta história toda. E decide acabar com... Desculpem, eu vou substituir o termo trampa por uma marmelada, está bem? Desculpem lá, saiu-me. Peço desculpa. Bom, e o PS vai atrás. Bom, e depois alguém começa a fazer contas. E esta é a parte interessante disto. Porquê? Porque alguém se entusiasmou e não deve ter ido conversar com o Mário Centeno, percebe? E atirou aquela. E disse: pá, espera aí, pá, vamos lá acompanhar o bloco. E, pá, depois aparecemos com uma história qualquer diferente, se houver um problema qualquer, que é para a gente justificar. Porque é que não pode acabar já com as taxas moderadoras? Bom, e então, depois da medida ter sido tomada e das contas terem sido feitas, parece que a Marta comigo não sabe fazer bem contas, e no Ministério das Finanças fizeram as contas, disseram assim: olha, filha, como é que tu vais cobrir isto? E quase temido, não sabia cobrir aquilo. O que é que aconteceu? Agora vais voltar atrás. E vais dar o dito por não dito. Isto chama-se ditadura das finanças. Bom, do ponto de vista orçamental está correto no objetivo? Está. Do ponto de vista de processo está correto? Não. E este é que é o ponto. O problema disto tudo, vai haver entrevista do Dr. Rui Baleiras ao Jornal de Negócios de hoje e à Antena 1 sobre a história da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, em que o Dr. Rui Baleiras, eu hei de falar isto amanhã em detalhe, não consigo falar hoje, temos muita matéria na agenda, mas o Dr. Rui Baleiras diz uma coisa muito importante. Bom, o que as cativações fazem é gestão de tesouraria, mas isto não é política orçamental. A doutora Teodora Cardoso, honra-lhe seja feita, ex-presidente do CFP, Conselho de Finanças Públicas, já tinha dito, uma vez num documento e numa conferência de imprensa, ou numa entrevista, já tinha dito que a política orçamental, hoje em Portugal, a gestão orçamental, é exatamente ao nível do Dr. Salazar. O que o Dr. Centeno está a fazer é aquilo que o Dr. Salazar fazia quando era Ministro das Finanças e depois quando passou a Presidente do Conselho, que é ele, individualmente, ali com a tesoura, vou aqui, vou ali. Isto não funciona. Porque o resultado desta brincadeira está à vista. O que nós temos que criar é uma lei de enquadramento orçamental como deve ser e um decreto orçamental como deve ser, responsabilizar os serviços pela execução do seu orçamento. E quem não cumprir tem penalizações. E essas penalizações podem ser de grau. É assim que se faz as coisas. Descentralizar. Eu acho fantástico. Como é que o PS anda a defender regionalizações e descentralizações e depois é o partido mais centralizador. Aliás, à semelhança do PCP, que é um grupo de jacobinos. O PCP é um grupo de jacobinos. Nesta e outras matérias. Quem não sabe o que é, vai estudar a Revolução Francesa. Bom, o ponto é este. O Ministério das Finanças descobriu que não tem dinheiro. E foi ter com a Marta e diz: Marta, olha, agora entende, pá, dana-te, arranja-me uma solução para isso. E a Marta, borrada de medo, no fim de semana, vem dizer: ai não, afinal isto vai ser faseado. Qual é a fase? Quais são os critérios? Olha, e nem ninguém sabe, mas a Jamila Madeira, que é o pau de toda a ópera do PS para estas matérias, só faz figuras tristes. Já fez figuras tristes no PPP, da televisão, que eu já lhe falei aqui, e agora faz figuras tristes nisto. Ah, não, vamos sujeitar isto a critérios como, por exemplo, a pessoa liga para a linha de saúde 24. Ah, então ligou, então se calhar o valor é... Oh, filha, isso já se faz. A linha de saúde 24 foi criada precisamente para isto. Eu tenho certeza que ela sabe isto, não é? Ou seja,
A linha de saúde 24 foi feita para nós recorrermos àquela linha de saúde antes de irmos a um centro de saúde, antes de irmos a uma urgência. Isto é racional. Mas isto, ó Jamila Madeira, não me estão por parvos, já se sabe. E você também sabe isso. O que você está a fazer é tomar os portugueses por parvos. A malta não é parva, Jamila. Está a perceber? O problema aqui é que vocês borraram uma pintura, meteram o pé todo na lama e borraram-se até ao pescoço. Porquê? Porque não foram fazer contas como não fazem contas. O grupo parlamentar do Partido Socialista, mais o Governo, não fazem contas. O tipo que faz contas é o Mário Centeno. E depois chateia-se e impõe estas coisas. E a Marta Temido passou a maior vergonha da vida dela. Bom, e porquê é que eles voltaram atrás? Já percebeu? António Costa está incomodadíssimo com a saúde. A saúde é, para mim, o dossiê estupidamente aproveitado pelo PSD, pelo CDS, que ainda pode tramar a maioria absoluta ao Governo. Percebe? E, portanto, António Costa, que levou um susto do caraças na semana passada, quando foi da história dos obstetras. Vamos fechar seletivamente e rotativamente 3 maternidades em Lisboa. Inclusive aquela onde não se podia, o sítio onde nasce, não se podia morrer. Remember? Já falei isto aqui na semana passada. E, portanto, António Costa mandou parar o processo. E a Marta foi desautorizada. Está a ver porque é que eu lhe disse aqui na semana passada? Porque é que a Marta Temido, quase Temido, já incomoda inclusive os colegas do Governo e o Primeiro-Ministro. Ela parece que tem peçonha. A Marta nem se encosta a ela. Há gente que até olha de lado já. Porque esta senhora está a dar cabo da imagem do Partido Socialista e do Governo no run-up das eleições. Bom, moral da história. Não há dinheiro, não há palhaço. E o palhaço aqui é, não se pode tirar as taxas moderadoras. E esta malta, uma das poucas vezes na vida desta gente, levou com a cabeça na parede e aprendeu que a realidade é mais poderosa que a ideologia. Está a ver? É assim que as pessoas aprendem. Bom, vamos ver se os portugueses estão deste lado aprendem. Onde é que já íamos? Em que ponto é que já íamos? Não sei. Eu sei que neste momento temos para aí 1000 pessoas em direto. Bom, mais pontos. Esta história do receio do Ministro e da Ministra e do Primeiro-Ministro e não sei das quantas. Bom, a história dos obstetras. A senhora Ministra veio dizer na semana passada que não havia... Porquê é que não se contrata mais obstetras? Porque as urgências vão fechar porque não há obstetras. Olha, está aqui a chover já. Se piorar, vou ter que terminar isto abruptamente. Bom, a Ministra diz assim, não há obstetras. Bom, de facto há umas escassez de obstetras, mas não é verdade que não há obstetras. Quer saber porquê? Está a ver aquela PPP de Braga, que aquela fulana insulta a Catarina, mais o Jerónimo, não é? Com a história do grande capital da saúde. Tomara eu que houvesse grande capital em Portugal, pá. Vocês não sabem o que dizem. Bom, está a ver aquela PPP? Aquela PPP só ela contratou de 4 ou 5 obstetras. Porquê é que foi? Diga lá. Tem autonomia, não é? Tem dinheiro para gerir, sabe gerir saúde, não é? Gera racionalmente. Epá, se isto é uma prioridade, é para aqui que vai o dinheiro. Não é para ali. Está a perceber? É assim que se fazem as coisas. O Estado não tem esta racionalidade. Os Estados nórdicos têm. Nós, é uma vergonha. Nós passamos a vida a falar dos nórdicos, mas eles são sensatos. Nós não somos sensatos. E, portanto, nós não sabemos gerir isto. E o que é que aconteceu? É óbvio, está na cara, que quem sabe gerir contrata pessoas, encontra pessoas. Não há em Portugal, vai buscar ao lado em Espanha. Porquê? Você não percebe espanhol? O espanhol que vem para aqui não aprende a falar há pouco tempo? Hã? Não bate certo, pois não? Bem, mais. Espera aí. O Público, no sábado, fez-nos um grande serviço, o Jornal Público. Porque ao tratar esta matéria, foi ouvir uma série de hospitais e diz assim, faltam 241 especialistas. Você acha que faltam 241 especialistas, que não existem especialistas em Portugal? Não. Faltam 241 especialistas, porque os hospitais não têm autonomia para decidir estas coisas. Vai tudo ali ao Sr. Mário Centeno e ele deixa ficar as coisas na gaveta. Há um exemplo que dá ao Público que é, há um hospital que tem lá um obstetra tarefeiro e já pediu autorização ao Ministério das Finanças para contratar essa pessoa. Obteve-a? Zero. Está a ver? Este é o problema do Estado em Portugal. É, a malta não sabe gerir a nível cá mais em baixo, espeta os problemas lá para cima e é um fulano armado em Salazar, de democracia, Salazar de pacotilha, que anda ali com a faca e com a tesoura a cortar. Isto é um nojo. Não tem outra expressão. É um nojo. O António Costa está borrado de medo com isto. E por isso é que mandou voltar atrás com esta história. Porque ele está com medo que isto suceda nos próximos meses e lhe trama a maioria absoluta. Pois eu acho que este aspecto, se não melhorar, é aquilo que lhe vai tramar a maioria absoluta.
E, sinceramente, não fico nada surpreendido, nem fico nada preocupado, porque, de facto, quem gera as finanças públicas desta maneira, a saúde desta maneira, pá, não merece outra coisa. E já agora uma coisa, eu vou repetir isto que digo há meses, não preciso do Marcos Mendes para me ensinar isto. O SNS nunca esteve ao nível em que está hoje. É um nojo, percebe? Ai de si que vai parar numa urgência do hospital. Está a ver esta segunda morte no Hospital de Santa Maria? Está a ver? Acha que é por acaso? Da pessoa que caiu, não sei das coisas. Foi o Ruben Carvalho. Como sabe, já disse aqui publicamente, eu tinha admiração pelo Ruben. Acho que era uma daquelas poucas pessoas do PCP com quem se podia falar. Era um tipo culto e era um tipo sensato numa série de matérias. Portanto, não era totalmente dogmático. Bom, a perda do Ruben Carvalho, naquela circunstância, é uma tragédia. Parece que já morreu mais uma pessoa que não chamava Ruben Carvalho. Mas há uma coisa que lhe vou dizer. Já foi ver o departamento onde Ruben Carvalho caiu. Sabe quantos enfermeiros é que lá há? E quantos doentes é que há para cuidar? Sabe. Então faça a investigação. Eu já sei. Já andei a fazer perguntas. Portanto, o SNS neste momento é isto. O SNS, para os herdeiros do João Semedo e do António Arnaud, deviam estar preocupados com estas coisas. Não é com a história da lei de bases, nem com as PPP, nem com os raicos Esparta. Percebem? E desculpe lá, o programa de hoje é um bocado duro, é um bocado chato, porque eu estou revoltadíssimo, como é óbvio, porque a gente faz contas, alerta para as coisas com o tempo e depois vê governos a tomarem decisões em cima do joelho. Foi exatamente aquilo que aconteceu esta semana. Portanto, meu amigo que está desse lado, há um conselho que lhe vou dar. Quando você quiser pensar em políticas públicas em Portugal, olhe para os últimos 10 dias, ok? Em que se vota uma lei, que se sabe que não se pode votar e depois vem a seguir voltar-se atrás. E isto é a imagem do governo SNS, percebe? Uma vergonha, não tem outro nome, uma vergonha. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui para como sempre, às 8 da manhã fazer a coordenação matinal. Para as 1100 pessoas que nos estão a ver em direto neste momento, eu quero pedir-lhe aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.